Fala pessoal, sou Canarinho na área, prazer estar aqui de novo, depois de um tempo. Feliz de estar aqui junto, mas nesse momento ruim para nós da seleção brasileira, onde viemos nunca na história da seleção brasileira haver acontecido 2 derrotas numa mesma janela data FIFA. Biel, JP, bom demais estar aqui com vocês, mas... que triste, né, JP? Ruim demais. É isso aí, João. Prazer estar aqui novamente. A gente tá trocando essa ideia, falando sobre o Brasil, né? E é isso que você falou. Eu adiciono algo a mais. É a 3ª derrota consecutiva. 2 nessa data FIFA e a gente tinha um passivo com o jogo do Uruguai. Então, assim, período tenso, mas estamos aqui para debater, para tentar entender um pouquinho o que tá rolando, né? Isso aí. E você, Biel? Quanto tempo, hein? E aí, gente? Prazer aí. Fala, galera. Tá ruim a situação, né? Já deu pra perceber desde o empate com a Venezuela. Então, o Brasil só tá em decadência e se continuar assim, até na Copa América, pode dar ruim. Pode nem chegar na fase de eliminatória. Então, será? De mata-mata, então. Seleção brasileira é isso, pico de emoções. Tá aí. Depois de vir num período tão ruim, estamos aqui até pensando, será que na Copa América como vai ser? E aí, bora, roda a vinheta que a gente já volta. Estamos de volta. Não esquece, segue a gente, curte, ativa o sininho aí também no nosso canal para que sejam avisados sempre quando a gente lançar um vídeo, falar aqui, a gente quer fazer, sou Canarinha de torcedor para torcedor e a gente quer evoluir de forma constante aqui, falando do nosso amor pela seleção brasileira. Momento não tão bom, como a gente abriu aqui falando no episódio, mas e aí, JP e Biel, como é que estão os ânimos aí nossos depois aí dessa derrota do Brasil para a Argentina? Eu tô chateado, né? Não tem como não ficar. Principalmente não é só perder. Porque perder tem dias que você perde, tem dias que você ganha. Beleza, é normal. A seleção tá numa fase ruim, mas o problema é perder logo pra Argentina. Deu mole de perder pra Argentina. Pô, perdeu pro Uruguai, deu pra aguentar. Perdeu pra Colômbia, até deu pra segurar. Mas o perder pra Argentina não dá. Porque... agora que foi a primeira derrota em casa nas eliminatórias e ainda pra Argentina, não foi pra qualquer um. Se perder, sei lá, pra Bolívia em casa, tava até razoável, mas perdeu pra Argentina. Então, é complicada essa situação. Isso é o problema, né, Biel? Perder da Argentina. Como já diria o querido Galvão, que eu falo assim, que eu gosto. Ganhar da Argentina, ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda. Então é a mesma coisa na perder, né, JP? Perder é ruim, mas perder da Argentina... pelo amor de Deus. Como é que estão os ânimos aí, depois disso, JP? E lembrando, né? Nosso enviado aqui diretamente de São Canarinho estava lá. É bom também, a gente vai explorar um pouquinho como é que foram as sensações e logo também, enviado JP. E abençoado, né? Graças a Deus. Graças não a deu Deus, nada é isso aí. Graças a Deus, vamos falar um pouco disso. E assim, é legal o que o Biel falou, né? Porque perder a Argentina dói, machuca, mas a gente perdeu pro atual campeão do mundo, né? A gente perdeu, só que a gente perdeu dentro de casa, no Maracanã. Segunda vez em menos de 2 anos que a gente perde pra eles no Maracanã, né? Em 2001 a gente perdeu a final da Copa América. Então assim, a gente tá passando por um momento ruim e a gente perde um jogo-chave em que o Brasil até teve boas chances de fazer o gol e ganhar o jogo. A gente perdeu acho que uns 2 gols ali. No primeiro tempo o zagueiro tirou em cima da linha, no segundo tempo o Martinelli, depois de uma jogada do Jesus cara a cara com o goleiro, acabou tipo, fazendo a defesa. Então assim, é ruim perder, é ruim o momento, mas cara, a gente não vai desistir, né? Eu acho que o Brasil, apesar da safra não ser tão boa quanto no passado, a gente ainda torce e acredita que a gente pode reverter esse jogo agora já em 2024. E o que me surpreende mais, a safra até não é das melhores, mas ela é boa. Porque quando você olha, os jogadores que estão na seleção estão jogando mal, assim, pode-se dizer que estão jogando mal, pô, estão jogando muito no time. Tanto que o Arsenal com o Jesus e o Martinelli ganhou de 6-0. Não pode jogar bem no clube e jogar mal na seleção. Então... acho que esse exemplo que você deu do Gabriel Jesus é clássico. Até essa
trágica entrevista que ele deu, que ele fala Meu que ponto ele... forte não é fazer gol. Um cara que foi camisa 9 na Copa de 2018, não fez nenhum gol. Né? Depois ele teve uma segunda chance em 2022. E tudo bem, tanto no City quanto no Arsenal, ele faz os gols dele, ele é um cara importante pro esquema. Tanto é que ele só saiu do Arsenal, do City, por conta da chegada do Haaland e da forma como o Guardiola iria escalar o time, né? Então, assim, o Guardiola gosta muito do Jesus. Exatamente. Ele é um cara que tem uma referência muito boa lá. Mas, cara, assim, de verdade, depois a gente vê a entrevista dele, lembrar das entrevistas do Romário, quando o Romário falava, ó, joga pra mim. Joga em mim que eu resolvo. Ele fazia gol. Aí depois veio outros atacantes. Pô, Ronaldo fenômeno e tal. Não sei, eu não vou me sentir bem se o Gabriel Jesus continuar indo pra seleção depois desse tipo de declaração. E o Romário ainda deu uma entrevista atualmente falando assim, eu olhava pro lado e falava assim, se eu tocar a bola pra esse cara, ele vai decidir menos que eu. Então assim, eu prefiro ficar com a bola. Então, ou seja, é muito bem. Ele não falou com essas palavras, mas o que ele quis dizer é, cara, deixa comigo que eu resolvo. Sim. E assim, eu acho que o futebol pra nós, pegando a minha opinião agora nisso aqui, o futebol pra nós aqui no Brasil é muito diferente, né? Porque vamos pensar, olhando pro outro lado, tinha o melhor jogador do mundo, a seleção campeã do mundo e tinha o melhor goleiro do mundo. Tinha essas três coisas. O melhor goleiro. O melhor goleiro. Sim, foi eleito. Foi eleito. Mas se aí sair na rua, não tem nem que discutir. Né? Assim, esse prêmio pra mim é totalmente discutível. Eu acho que é mais fácil, sei lá, ganhar o Cássio, que não tá tão bem no Corinthians. Não, assim, mas é igual eu tô falando. O Cássio eu acho melhor que o Tibu, com certeza. Com certeza. Não tem nem comparação. Mas eu tô falando em questão de votos. Eu tô dizendo assim, se a gente for olhar o status do negócio, é campeã do mundo. Sim. O melhor do mundo. Isso, o troféu. Ele tem o melhor técnico. E o melhor técnico. Então, eram 4 coisas nesse ponto. E a gente perder pra isso poderia ser, não, mesmo que seja um grande clássico, é normal. Não tem dessa, cara. A melhor torcida. Que no Ballon d'Or a Argentina ganhou a melhor torcida. Isso aí também. Melhor torcida. Olha só, nós falamos 5 itens que falariam assim, gente. Perdemos, mas poderíamos aceitar? Nem a pau que a gente pode aceitar. E são 5 itens que todos são discutíveis. Todos são discutíveis. O Messi podia não ter sido o melhor do mundo. Mas não, aí eu acho que esse é o menos discutível por um único motivo. Sim. Ele foi campeão do mundo. Sim, é isso que eu tô falando. Acho que aí a Copa, tanto que o Oliver Kahn lá naquela época, mas a forma da eleição, nunca vi um negócio desse, você eleger o melhor jogador antes da final. Né? Sim, coisa mais mas o que eu tô falando, dá pra discutir. Todos são um pouco discutíveis. Em proporções diferentes, mas são discutíveis, querendo ou não. Tem um que pra mim é inexplicável. A melhor torcida. Não, 2 então, né? Porque é verdade, tem uma melhor torcida. Mas o goleiro ser o melhor, cara, pra mim, não faz o menor sentido. É que assim, o Tibu, ele ganhou. Obviamente que eles não falam isso, mas foi pela defesa final do jogo da França. Aquela com na frente. Qual é o nome do atacante lá? O Colomoni. Se ele faz aquele gol, ele vira o melhor jogador da Copa por um único lance. Não, obviamente não, mas o goleiro ali, ele acabou fazendo a defesa. Ele teve outras defesas boas também. Não, ele é um bom goleiro. Né? E a própria defesa com o Martinelli, cara a cara. Não, e na pegada de pênalti, ele entrou na cabeça dos jogadores da França, ele conseguiu fazer... Tanto é que a FIFA mudou a regra de goleiro por causa dele, né? Por causa dele. E atrapalhou mais ainda, porque agora a gente já falou aqui no episódio, bater pênalti agora tá um saco, né? Ele não consegue bater pênalti. Aliás, não consegue pegar. O goleiro não consegue pegar pênalti mais, esquece. Já é basicamente, o cara não consegue brincar, o cara não consegue falar. O cara tem que ficar parado e cair pra um lado. Então, assim, o cara já tá em uma baita desvantagem e ainda não consegue fazer nenhuma administração em cima disso. E o Tibu, só antes de você voltar, ele é um goleiro de Premier League também, né? Tá no Aston Villa, um time mediano lá. Sim. E, assim, o ano passado eles foram bem, esse ano eles estão também... Eu falo bem porque eles estão ali no meio de tabela, né? Que é um time que há 2, 3 temporadas estava na Championship, né? Sim, que é o segundo, né? Exatamente. Então, é um cara, é um time, vamos falar assim, é um time que tem um bom elenco, é um time que tá jogando bem, vem ganhando Copa do Mundo com premiações contestáveis ou não, ganhando em cima disso, mas, de fato, perder para esse time dentro de casa, deixar marcado como primeira derrota exatamente para eles, assim, na eliminatórias, né? Assim, dentro de casa, é muito ruim, né, cara? Não sei vocês, mas a sensação que eu tive é uma sensação de falar assim, é uma decepção tão grande, que eu não conseguia imaginar. Que eu falava assim, cara, eu olhava pra seleção brasileira e falava assim, gente, como é que a gente conseguiu fazer isso? E além disso, né, JP e Biel, né, 2 jogos na sequência. JP,
Depois eu volto pra você pra falar da sensação lá. Mas, Biel, o que você pensa? 2 jogos. O que você acha assim? Vamos pensar assim pra emendar com o JP depois. Sim, porque assim, o que o JP falou, 3 jogos. Não vamos nem botar 2, vamos botar 3. Vamos botar um jogo a mais, que foram 3 derrotas. Inclusive a primeira vez na história, né? Nas eliminatórias. Então, verdade. 3 derrotas. Focação 3, galera. Não são nem 2, 3. Então, já foi uma derrota pro Uruguai, uma derrota amarga, com 2 gols, com falhas da defesa. E que talvez foi o pior jogo do ano, né? Mal. Sim, Foi o pior jogo do ano. Nenhum chute no gol. Depois do jogo com a Colômbia, que sentiu a pressão no segundo tempo, tomou uma virada histórica. Começou super bem. Começou bem. Parecia que ia, voltamos, jogamos bola, porque ela jogando lá na frente, com 4 atacantes, fazendo aquele movimento, mas tomamos lá. Luiz Dias fazendo 2 lá, até que tinha questão do pai lá, todo mundo falando, mas, cara, não dá, né? E o último jogo, o jogo com a Argentina, o Brasil tava jogando melhor, tomou um gol. Desculpa o palavreado, um gol escroto do Otamendi de cabeça. E além disso, o Joelinton foi expulso. Então foi um jogo que foi uma espiral de coisa ruim. Foi acontecendo coisa ruim atrás de coisa ruim. Não teve... O que você viu na expulsão do Joelinton? Foi uma expulsão que também não foi correta. Não era. Ele nem pegou no cara. Porque. Assim, até na pauta aqui tá colocando assim. Além disso, a gente teve algumas situações lá, por exemplo, aquela mão do Romero lá. Que nada foi feito. A arbitragem sul-americana, todos os árbitros são contra o Brasil. Até os próprios brasileiros. Tem alguns brasileiros que são contra o Brasil. Cita um nome aí. Eu posso citar um nome? Pode. Wilton Pereira Sampaio. Wilton Pereira Sampaio, é isso? Uma pena que ele não apita jogo da seleção, né? Porque se apitasse... Eu queria tirar a prova. Eram 3 expulsões pra Argentina, uma mão que não seria a mão, a bola bateu na barriga. Pro Brasil e nenhuma pra Argentina. Isso, 3 expulsões a favor da Argentina, que seriam 3 pro Brasil. Né? É bem pior, né? Isso. Seria uma bola na barriga do Brasil, daria a mão pra Argentina. Então, eu acho... Mas assim, a arbitragem sul-americana é muito contra o Brasil. Uma mão que não foi marcada, uma expulsão que não deveria ser marcada. Relembrando de jogos passados, aquele jogo Brasil-Argentina, que o Rafinha tomou uma cotovelada do Otamendi lá na Argentina, o juiz não foi pro VAR, ele tava indo pro VAR, ele escutou, falou, eu vou. Aí a torcida fez um barulho e ele falou, não vou mais. Então... Absurdo, né? Absurdo. Isso daí não tem... de fato, concordo com você, Biel. E assim, eu tava até falando, JP, comecei com você, passei pelo que eu queria voltar assim. Vamos relembrar. São 3 derrotas. O Uruguai, a gente já falou bastante aqui nos episódios anteriores. Se vocês não assistiram, assiste lá, fala pra gente se tá legal, se não tá legal falando disso, mas a gente já falou. Falando nos 2. Primeiro... Colômbia, né? Nós fizemos uma super live que foi, graças a Deus, aí foi bastante, teve um retorno muito legal, foi super interessante a gente ter conseguido fazer, e foi um teste do ao vivo que nós fizemos, e o resultado foi péssimo do jogo, mas pra nós aqui como experiência foi super legal, né? E se vocês gostaram do ao vivo, coloca aí, vê se vocês gostarem, a gente vai e faz mais um, porque mesmo. A gente gosta muito de ouvir vocês, porque exatamente. Ano que vem tem amistoso em março, um amistoso contra a Espanha, correto? Inglaterra e Espanha. Isso, contra a Inglaterra e contra a Espanha. Se vocês pedirem, a gente faz a live, porque a gente gosta muito de ouvir vocês. E a gente gostou muito de fazer a live, eu falando experiência própria. Mas assim, eu gostei muito de fazer a live, eu não sei vocês. Mas pelo que vocês disseram, vocês gostaram muito. Que a gente gostou, assim, no ponto do gancho exatamente, gostamos de fazer, foi legal, foi uma experiência bacana, teve um retorno legal. E aí a gente fez isso, então nós fizemos isso juntos. E no jogo com a Argentina, você estava no Rio de Janeiro, lá ele foi lá presencialmente, como eu tinha falado aqui, foi lá, participou, viu, teve aquela parte, vamos começar de 2 coisas, né? Teve aquele erro da organização que juntar torcida da seleção brasileira com a seleção da Argentina foi uma baita burrice, né? Eu acho, e aí você pode trazer pra gente de lá como é que foi isso, e também como é que você viu o jogo de lá, dentro do estádio ali. Boa, João. Bom, primeiro também tava lá contra o Uruguai, né? E lá a torcida do Brasil ficou isolada num setor próprio de visitantes.
Então, acho que assim, a Associação Uruguai de Futebol, ela já fez o desenho do jogo e eu me informei que contra o Chile, que tinha sido a estreia deles, o Chile ficou no mesmo lugar. Então, já é lá no Centenário uma posição pro visitante ficar. Então, assim, é jogo de seleção, tem que ficar tudo junto. E aí você vem pro Brasil, e aí eu tava também, lá no Pará contra a Bolívia. Brasil e Bolívia, a torcida da Bolívia ficou isolada. A torcida da Bolívia ficou num cantinho que a gente até ficou... Eu tenho foto com o boliviano. A gente ficou na divisa com eles, um clima super tranquilo. Não teria briga se os bolivianos estivessem no meio do brasileiro também. E aí eu vou pular o jogo da Argentina e vou falar da participação minha e do Biel no jogo do Brasil contra o Japão semana passada, do amistoso, o primeiro jogo que foi lá na Neoquímica Arena. A torcida do Japão, por incrível que pareça, tava num setor isolado. A gente ficou no setor oeste e eles ficaram... Leste. Setor leste, exatamente. A gente ficou no setor leste e eles ficaram no setor sul sozinhos. Tinha 100 japoneses. Tinha meia dúzia de japonês, sei lá, não sei quantos japoneses tinha pouco. Uma dúzia de japonês lá, num setor só pra eles. E aí eu te falo, cara, qual que era o risco de colocar japonês junto com o brasileiro? Nenhum. Mas aí, respondendo a sua pergunta e falando um pouco do jogo, quando a gente começou a tentar comprar o ingresso pro jogo Brasil e Argentina, que demorou muito pra sair, a CBF ela conseguiu colocar o ingresso pra vender apenas uma semana antes do jogo, na terça-feira anterior, dia 14 de novembro. E aí, quando abriu a venda de ingressos, a gente foi comprar o setor sul, que teoricamente é onde a torcida do Brasil se concentra, apesar de, obviamente, estar em todo o estádio. Só que ali tinha uma marcação que tava lá, torcida da Argentina, mas não tava vendendo ingresso, enfim, a gente não teve nenhuma conversa com ninguém pra falar se seria ali ou não. E aí os brasileiros compraram o ingresso lá, tudo certo, beleza. Na semana do jogo, no domingo, parece que a Polícia Militar tentou fazer uma reunião, ou fez uma reunião, entre as duas lideranças de torcida para fazer um combinado, né? As duas torcidas vão estar no mesmo setor, sim, não vai ter divisão, porque o Rio de Janeiro quis vender aquela imagem que aqui no Rio de Janeiro a gente vive o esporte, aqui é tudo bem, tudo tranquilo, vai ficar todo mundo junto. Mais um erro. E daí o combinado era: a torcida da Argentina vai ficar no setor inferior sul também, no lado esquerdo, e a torcida do Brasil vai ficar do lado direito. Só que aí quando a gente entrou por volta de 7h30, o jogo era às 9h30, a torcida da Argentina tava no meio. No meio. Então eles não respeitaram o combinado de ficar na esquerda. O Brasil veio pro mesmo canto para ficar no meio também. E aí começou a estender as faixas, já começou ali um certo tipo de provocação e tal e tudo mais. E já teve alguns desentendimentos. E obviamente quando o jogo foi começar, houve ali o episódio no hino e teve de fato ali o confronto que assim, era esperado. Já tinha tido uma confusão muito grande na final da Copa Libertadores, né? Fluminense, no próprio Rio de Janeiro, ali dentro, quando era Fluminense e Boca, teve o problema. Argentinos e brasileiros. No Rio de Janeiro. E foi no mesmo próprio estádio, não teve nem tanta confusão. Foi do fora. Foi dia 4. Tá certo. Isso foi na cidade. Na cidade já teve confusão na praia. No estádio conseguiram controlar. Porque tem que ser separado. Porque brasileiros e argentinos historicamente não se dão bem. Mas não adianta. É só no futebol. Isso. Então. Totalmente. Porque aquela rivalidade entre dois times que são grandes, vamos pensar assim, Corinthians e Palmeiras, Atlético e Cruzeiro, são grandes torcidas. Você tem uma amizade com o cara, mas quando é futebol é complicado, né? Acaba tendo... Porque assim, são dois times grandes, um grande e um grande. Então, assim... Porém, isso daí não entra em discussão. Um com 5 e outro com 3, né? Porque assim, um time grande e outro grande, né? Assim, sim. Mas aí, cara, falando especificamente disso, cara, na hora que eu tinha certeza que ia dar confusão, que não ia ter como fugir ali do embate e tal, uma pena, porque o que acontece? Na hora que começou a confusão foi bem na hora do hino da Argentina. E aí tava rolando o hino da Argentina, teve o desentendimento, os argentinos arrancaram as cadeiras e começaram a atacar. Tava ali a 5 metros do problema. E durante isso foi rolando, aí começou o hino do Brasil. E, cara, e aí potencializou, porque aí os argentinos, acabou o hino deles, aí eles foram mais ainda violentos e tudo mais. E nisso veio os organizadores, tentaram controlar, não deu, veio a PM. E aí a PM já chegou sem conversa, né? Eu acho que eu não vou criticar o trabalho da PM, porque já tava sem controle.
Já. Então eles já chegaram batendo. E aí acabou os hinos, a Argentina vem pra perto, fica muito perto ali, tentando acalmar. E você percebe que eles falam, a gente não vai continuar, vamos sair. E aí eles saem. E aí me lembrou daquele jogo fatídico da Anvisa que eles também correram, né? Sim. E aí eles correram propositalmente, né? Porque eles vieram pro Brasil com jogadores lá da Inglaterra sem a condição liberada pra jogo, sim. Armaram um circo e fugiram do Brasil, porque eles estavam com medo da revanche da final da Copa América. E aí eu cheguei a imaginar que não fosse ter o jogo. Mas enfim, teve o jogo, o Brasil, na minha opinião, foi superior, só que, enfim, perdeu por lances capitais, né? Acho que as duas grandes chances que a gente teve, a bola não entrou, ainda teve uma bola na trave, e a única chance da Argentina, como o Biel fala, um gol escroto, porque foi uma jogada manjada em que o André e o Gabriel Magalhães, né, não conseguiram pegar o Otamendi, ele fez o gol. E ele subiu sozinho. Erro de posicionamento. Não foi... E eu tava oposto, né? Eu tava no outro gol. Então na hora que a bola vem, que ele sobe, você olha na visão de amplitude do campo, e cara, o gol tava aberto, e na hora que ele sozinho. Na hora que ele tava indo pra bola, você fala, é gol. É aquilo que a gente não gosta de fazer no estádio. E na hora que ele testa, você só escuta a torcida gritar. Então é muito dureza, né? Porque assim, foi uma falha muito grande, né? O posicionamento ali, o Gabriel Magalhães, esse cenário, não foi propositivo, assim, pra conseguir tirar a bola. Sim. O que foi falta de... realmente de posicionamento, mas principalmente da marcação do Brasil. Foi um erro de marcação. Porque colocar o André, que tem 1,75 no máximo, pra marcar o Otamendi, que tem 1,90... Eu não sabia a altura dele, mas ele é baixo, né? Isso. Então, tipo, pegar um jogador baixo pra marcar um jogador alto, não dá. Mesmo que o André pulasse e o Otamendi não pulasse, o André não ia chegar na bola. Aí o Otamendi... Existe posicionamento, pulou, né? Ele deveria posicionar melhor. E se o André não conseguisse pegar o Otamendi, trocava com o Gabriel Magalhães. Claro, porque... E o Gabriel Magalhães é um cara alto, né? Sim, porque no que o Otamendi pulou, ninguém alcançou. Porque como o Otamendi estava no primeiro pau, ninguém pulou junto. O André não alcançava, o Gabriel Magalhães estava no meio, então ele subiu sozinho, só cabeceou e foi gol. E assim, ó, a gente tá relembrando aqui de 3 derrotas, então eu vou falar assim, pegando essa derrota que teve no lance capital, o Brasil vem de 4 jogos sem vitórias, né? Sim, teve um empate com a Venezuela. Mas vamos pegar os últimos 10 jogos, né? Que a gente estava aqui falando antes, que é importante a gente falar. Último 10 jogos, o 10º jogo, olhando para trás, é contra a Croácia. Que é o ano passado. Que é ano passado. Né? E aí a gente teve Croácia, aí teve mais 10 jogos aqui que a gente vai falar aqui um ponto. Primeira coisa é o seguinte, quando a gente vai em Marrocos lá, aí tem Marrocos, Guiné, Senegal, aí aí já começa a parte da Bolívia, já começa as eliminatórias. Quando a gente olha para isso, primeiro ponto, né, gente? Desses 10 jogos, a gente estava aqui presente em quantos jogos, JP e Biel? 5. 4 jogos. Senegal, Argentina, Bolívia... 5, Croácia também. Não, Croácia, isso, Olhando pra trás. Croácia, Senegal, Bolívia, Uruguai e Argentina. Uruguai e Argentina. Foram 5 jogos e 4 derrotas. Você em 1 e o JP nos outros 4. Não. A gente tem aqui um saldo de 1 vitória e 4 derrotas aqui nesse... Mas o mais importante é a presença do Sou Canarinho aqui nessa leva de 10. O tanto que a gente ama essa seleção. Que o jogo com a Croácia, né, que vai completar um ano aqui nos próximos dias, não foi derrota, né? Foi uma eliminação. O Brasil, ele empatou. A gente teve um empate com a... Tem isso. Não foi vitória, né? Vamos falar assim, não foi vitória. Isso. Então, na verdade, foram uma vitória... Um empate. 3 vitórias, né? 3 derrotas, 3 derrotas, um empate e uma vitória. Isso. Só que com certeza o maior peso é no empate, que é uma eliminação de Copa do Mundo, né? Que é a gente vai fazer sem corte, já vai lá, erro de gravação aqui. Hoje a gente tá falando aqui. Confusão. São muitos jogos, muita presença, isso é muito bom. Cola com a gente, hein, gente? Cola com a gente. Porque... O JP foi no jogo da Bolívia e só no que ele foi no jogo da Bolívia gastou os gols dos outros jogos. Foram 5, né? Foram 5 gols. 5. Aí eu fui. Foram 2 gols do Brasil. O Brasil tomou 4, mas foram 2. Aí você viu Croácia foi 1 também. Um gol do Neymar, contra a um Croácia. golaço, né? Um golaço. E só.
Depois foi 0 lá no Uruguai e 0 aqui. E se a gente imaginar 10 últimos jogos assim, né? O Brasil, vamos até recapitular, ó, 10 últimos jogos tem 3 vitórias apenas. Seleção brasileira, né, gente? Seleção brasileira. Podemos pensar o que for, mas... Ô, João, esses dados, isso aí, tudo que você tá falando, eu vou te fazer uma pergunta onde você estava em um determinado ano. Você lembra onde você estava em 1963? 63 eu não estava nascido, né? Bom, eu também não. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque 63 tinha sido o pior ano da história da seleção. Em termos de vitórias, derrotas. E esse ano, agora, ele... passou 63. A gente teve mais derrotas esse ano do que vitórias. Se a gente conta aí no seu iPad quantas vitórias a gente teve e quantas derrotas a gente teve. A gente teve mais derrotas do que vitórias. Em 2023, com certeza. E a última vez que isso tinha acontecido foi logo depois do bicampeonato mundial. Será que é o final 3 que é ruim? Porque 93 também foi um ano complexo pra caramba. Que teve ali... Pelo menos a gente chamou o Salvador da Pátria, Romário. Pelo menos é a cada 60. Foi a cada 30, né? Porque ele tá falando de 93 também não foi. Mas pô, 94 e 93 teve o Romário. Romário salvou. Mas foi o ano que a gente teve a primeira derrota. Foi ruim, né? Foi ruim. Então beleza. Então se for a cada 30... E sempre, não, eu ia falar que em 63 a gente ganhou. Não, na verdade a gente ganhou 62, depois foi ganhar em 70, né? Em 70, sim, é verdade. Mas bom ponto, JP. Que triste, né? Pior ainda mais o cenário, né? Porque nós estamos falando de uma seleção brasileira, cara. Seleção brasileira. E aí vamos pegar agora os dados das eliminatórias. Pelo menos só vai ser em 53 a próxima, né? Tomara. Vamos lá. Mais, nas eliminatórias. É mais, pô. É mais. 73? Por quê? Se é de 30 em 30? Ah, tá, porque a gente tá considerando 93. Beleza. Não, entendi. Sim. Tudo bem. É porque ele tava falando da tragédia de 63 até 23, né? Sim. Mas entendi, é porque eu coloquei o 93 na conta, então pode ser o final 3 que é ruim, né? Quando tem Copa? 52, 54? 50, né? Então 50. É 50 e 54. É isso mesmo, boa. E vamos lá, 6 jogos nas eliminatórias, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Nós estamos falando de 38% de aproveitamento. 8 gols marcados com 7 sofridos. 1 gol de saldo apenas. Cara, e isso porque a Bolívia, quando a Bolívia salvou, né? Você imagina. Se não fosse os 5 da Bolívia... Você lembra qual que é a outra vitória? 1-0 com o Peru, gol aos 44 do segundo tempo, cara. E daí teve um jogo contra a Guiné que foi... A gente assistiu junto. O Biel tava passando mal, a gente assistiu junto. Terrível. E teve um jogo contra a Guiné que foi... Quanto? Foi 2? Foi 4-1? Teve gol. Eu lembro que teve gol do Joelinton. Contra a Guiné foi 4-1. Isso. 4-1. Vê aí, teve gol do Joelinton, não teve? Gol aqui. Foi o primeiro dele. Joelinton, Rodrigo, Éder Militão e Vinícius Júnior. Então, 4-1. Então já foram 3 de saldo nesse jogo. 4 contra a Bolívia e 1 contra o Peru. 7 só desses jogos, das vitórias. Mas aí os outros do ano, eu tô falando das eliminatórias apenas. Das eliminatórias. Das eliminatórias são 6 jogos, né? São 6 jogos apenas. Sim. Aí não tô nem pensando em 2023. Porque se for olhar, isso é pior ainda. Mas falar com certeza. Se for só pegando as eliminatórias, 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Então 38% de aproveitamento. 6º lugar na tabela. 6º lugar na tabela. Pior início da história, pior classificação. Nunca vi o Brasil assim. Mas a pergunta que não quer calar, vou fazer pra vocês. Todo o Brasil tá falando disso. E o futuro da seleção brasileira? Diniz fica? Ancelotti vem, não vem? Ou outro vem? Como é que vocês pensam aí? Como é que a gente pensa? Também vou dar minha opinião nisso, mas vamos ouvir vocês aí primeiro. Quem fala? Minha opinião basicamente se for pra ter um treinador bom na seleção, traz logo Abel Ferreira. Eu sei que os palmeirenses não vão gostar, mas traz ele. Se ele não quiser vir, sei lá, traz o Ancelotti, traz o Mourinho, traz o Dorival, quem for. Traz pelo menos alguém, tira o Diniz. Então você tá falando, tira o Diniz? Pelo amor de Deus, tira ele. Meu Deus, eu não aguento mais. Vai ficar... Você vê, né, gente, como é que é uma oscilada de toda... A gente tava gostando do Diniz. Não, eu sei. Pelo amor de Deus. Não, em março vai ser Brasil e Espanha. Vai ser assim, Brasil 4.244 passes completos. 5-0 pra Espanha. Então, tipo, o Brasil vai tocar passe, tocar e vai... Então quer dizer que pra você, Diniz basta, Biel? É isso? Já deu. Já deu. A gente tentou, não dá mais. Não dá mais? Você já acha que a Argentina foi a pá de cal pra sair?
E você, JP? Cara, assim, Diniz já falei, do céu ao inferno, né? Sim. Diniz já treinou meu time, eu sei muito bem que oscila e que vai bem, que vai mal e que, enfim, precisa de tempo pro futebol dele, de fato, aparecer e dar resultado. Ele conseguiu agora um título com o Fluminense 2, né? Esse ano. Mas agora a gente só tem mais 3 anos, né? Não, 2, né? Basicamente 2,5, né? Porque a Copa é no meio do ano. É verdade. Só que, e aquilo lá também, não dá também. Se a gente for pensar em Diniz... 2 anos, né? 2 anos e meio. Se a gente for pensar em Diniz, não dá mais pra fazer trabalho compartilhado. Isso aí, porque, cara, como é que é? Ele treinou o Fluminense, treina o Brasil, aí ele jogou Brasil e Argentina, no dia seguinte, Fluminense e São Paulo. É um negócio doido, cara. No mesmo lugar, um negócio doido, maluco. E assim, ele começou ali, a gente gostou, né? Mas era Bolívia, velho. Então, sinceramente, era um jogo fraco mesmo. Mas a gente falou, a Venezuela. E a Venezuela a gente empatou. Não, mas aí no jogo da Venezuela a gente viu que o jogo foi ruim mesmo. Sim. E que aí teve dedo do Diniz, que ele mexeu 5 errado. atacantes no final. Que ele colocou aqueles caras na lateral todo mundo. Louco, então, assim, acho que ele loucura. Se completamente. Mas daí eu gosto também muito da opinião do Biel quando a gente fala do técnico que não é brasileiro, mas que tá aqui, que é o Abel Ferreira. Mas assim, tudo indica, e aí o palmeirense também vai ficar chateado que ele tá de saída pro Catar, né? Vai ser um dos maiores... Al Saad, um dos maiores salários pra treinador no mundo e tal. Só não entendo por que ir pro Catar também, né? A não ser a questão financeira, porque... eu acho que é só dinheiro. O futebol do Catar, se bem que o Roger Guedes tá realizando o sonho da vida, né? Quando ele foi pro Catar, o sonho da vida dele, o sonho dele. Um jogador fraco que não jogaria no Brasil, eu vou pro Catar porque eu tô realizando meu sonho de vida. Então... vai saber. Não sei nem porque a gente tá falando desse tipo de cara aqui, mas é seleção. Seleção. Mas assim, pra você, querendo ou não, chega Diniz ou mantém Diniz? Cara, eu acho que assim, se a CBF já deve ter clareza, o Ancelotti vem ou não vem? Se ele for vir... aí vai ser o tampão mesmo até o meio do ano. Se ele não for vir, já tem que começar o ano agora nos amistosos com um treinador novo, pra já pegar os amistosos, a preparação pra Copa América e eliminatórias. Não vejo sentido. E pra você aí? Fica Diniz, sai Diniz, vem Ancelotti, não vem, ou quem vem? Fala pra gente, comenta aí, vamos bater um papo disso aqui também. E agora eu vou dar minha opinião nisso aqui também, né? Como a Olimpíada foi em 21, a Olimpíada vai ser mais rápida ainda. Então... daqui 6 meses. Isso. 7, né? Vamos lá, minha opinião. De novo. Continuo sendo bairrista como sempre fui. Eu ainda tenho muito receio de trazer técnico internacional. Mas assim, se for para trazer um técnico internacional, eu não traria Ancelotti, eu traria o Abel Ferreira. O cara já conhece futebol, conhece. Tem muita gente que fala que trazer técnico europeu é importante porque os nossos jogadores agora sabem jogar como os europeus e não como latinos mais. Mas, gente, numa boa, a gente vai enterrar de fato o que a gente como latino faz de diferente do europeu. Quem tem mais título? Soma aqui 5 mais 3 mais 2. Nós estamos falando de 10 títulos mundiais aqui. Só foram 22 Copas. Foram 22. Foram 22 títulos, né? Foram 22 Copas com 10 títulos na América do Sul. É sério mesmo que a gente vai querer comparar com a Europa dessa forma? Então, assim, pra mim, numa boa, técnico europeu na seleção não caberia. Eu não traria. Exceção pra mim, o Abel Ferreira. Por quê? Porque o Abel tem jogado no Brasil, tem visto o Brasil. Então, assim, pra mim, se fosse abrir uma exceção... São 3 anos. São 3 anos, e 3 anos com muitos títulos, né, JV? A gente tá gravando hoje aqui com possível mais um campeonato brasileiro aqui. Possível não. Possível não. Matematicamente ainda é possível perder. Mas vamos falar assim, nós estamos falando com um saldo de gols bizarramente maior, que, assim, o título já deve estar na mão dele. Nós estamos falando de 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil... Libertadores. Dos Libertadores, uma Copa do Brasil, ganhou a Copa do Brasil. Isso, ele ganhou uma Copa do Brasil. E Paulista, eu nem sei quantos. Ganhou 2 também. Ganhou 2. Cara, talvez, assim, aí é outra história. Talvez o maior técnico da história do Palmeiras. Já é discutido isso. Palmeiras tá repetindo 93, 94, né? Sim. Bicampeão paulista e bicampeão brasileiro. Então, mas pensa, com Bida Libertadores, cara. A cereja do bolo, pensa, Bida Libertadores. E detalhe não ter ido pra final, né? Porque o Boca achou aquele gol. Talvez ele teria ido 3 finais, uma coisa mais absurda. Então, ou seja, cara,
mais credenciado que esse cara pra estar assumindo a seleção brasileira, pessoal, de verdade. Como é que eu vou pensar em Ancelotti? E outra, as entrevistas do Ancelotti me dão cada vez mais assim, o cara pode estar falando isso porque ele tem contrato e tudo mais, mas desânimo, né? Na boa, não tem vontade nenhuma de ver esse cara falando. E como você falou, né, JP? A gente tem aí, 2024 olhando, tem um planejamento agora 2024 com 2 amistosos em vista e o Equador nas eliminatórias só em setembro de 24. Então a gente tem que preparar disso, falar um contexto aqui. E ainda cada mais vez Copa mais. América. Ainda mais Copa América. Ainda tem mais a Copa América, que é para isso, para no meio do tempo, Sim. no meio do tempo a gente vê isso. E ainda tem um período de revelações, peças novas que podem ser colocadas na seleção, que é a Olimpíada, porque a Olimpíada de 20, que foi em 21, né? Tem vários jogadores que foram agora pra seleção. O Douglas Luiz, o Richarlison e o Matheus Cunha. Richarlison e Matheus Cunha, pra mim, não deveriam nem estar na seleção, mas... Eles não estavam na última. Sim, mas que eles foram convocados pra nesse ano, né? Então, a Olimpíada, ele é um período... Não posso nem dizer um campeonato, é mais um período de revelações de peças novas para a seleção. Porque, se for pensar assim, de 16, por mais que foi uma revelação, ninguém sobrou. De 20 foi uma revelação, ninguém sobrou. Então a safra vem sendo ruim. Mas pode vir uma galera boa. Paulinho, Hendrick. Então, muita gente aí pra... Marcos Leonardo, Vitor Roque. Só no ataque. Só no ataque já tem muita gente boa aqui, né? E pra 2024, Copa América, né? O sorteio dos grupos será realizado agora. Que, né? Hoje aqui, nós estamos fazendo a gravação aqui, hoje é terça, 5 de dezembro. E o sorteio dos grupos será realizado no dia 7, né? Quinta-feira. Na quinta-feira. Cara, e assim, falar de Copa América, o Brasil cabeça de chave, né? Acho que não foge muito. Argentina no grupo A, no grupo B o México, C os Estados Unidos dono da casa e o Brasil no grupo D. O Brasil vai estrear jogando em Los Angeles, naquele estádio novo, SoFi Stadium, né? O SoFi, né? SoFi Stadium. Depois ele vai pra Las Vegas. Então, assim, tudo ali na costa oeste. E fecha a primeira fase em Santa Clara, né? No campo do Giants. E daí depois, passando de fase, pega o primeiro. Se o Brasil passar em primeiro, pega o segundo do grupo dos Estados Unidos. Então, o chaveamento é grupo D com grupo C. E aí, esse jogo é em Phoenix. Se for em primeiro, se for em segundo, volta pra Las Vegas. E aí, já indo depois, vai pra costa leste fazer semifinal. E aí a semifinal embaralha, a gente pode pegar ou Argentina ou México, e aí o jogo é em Charlotte. E a final vai ser em Miami. Não. Então, muitos assuntos, né, pessoal? Falando aqui do apanhado geral de 2023, olhando para 2024. Esse episódio aqui a gente resolveu fazer diferente, parte 1 e parte 2. Então, pessoal, acompanha aí com a gente, comenta aqui e vamos assistir a parte 2 aqui que a gente já solta também na sequência. Acompanha a gente, continua com a gente, segue, ativa o sininho, curte e vamos lá. Parte 2 a gente se vê aí. Bora, né, pessoal? Bora. Bora.